Graça e paz, meus irmãos. Vamos hoje meditar na palavra de Deus em Romanos capítulo 1, verso 1 ao verso 7, quando a palavra de Deus nos diz: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas sagradas escrituras. Este evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo, a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Nós temos nesses 7 primeiros versos da carta aos Romanos, Paulo descrevendo um pouco sobre a sua pessoa, no verso 1. No verso 2 ao verso 6 ele fala sobre o Evangelho, e no verso 7 ele envia uma saudação àqueles irmãos naquela igreja a quem ele não conhecia pessoalmente, mas está escrevendo sobre o Evangelho. No final da carta ele vai mencionar o seu interesse, o seu desejo, que ele tem colocado em oração diante de Deus, de ir a essa igreja e conhecer esses irmãos e estar diante deles. Mas aqui, quando Paulo fala sobre a sua pessoa, ele se descreve como um servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo. Ele, servo do Senhor, ele descreve que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor da sua vida e que Deus o chamou, o vocacionou, e ele está fazendo referência ao episódio lá de Atos, capítulo 9, quando o Senhor Jesus vai até ele e o chama para ser apóstolo, vocaciona ele, separa ele para ele servir nessa tarefa de ser o portador da revelação e entregar ao povo, e mais intensamente aos gentios, a palavra revelada pelo Senhor. Ele vai servir como apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Ele foi salvo pela graça do Senhor, mas a sua missão apostólica é ensinar esse Evangelho, é receber do Senhor detalhes sobre a palavra de Deus, sobre a boa nova da salvação, e entregar aos seus ouvintes, aos gentios, a pessoas de tantas tribos, línguas e nações, a pregação da palavra de Deus. Muitos hoje se levantam como apóstolos, como se eles tivessem novas revelações, mas a verdade é que os apóstolos foram aqueles que se encontraram pessoalmente com o Senhor, aqueles que viram Cristo ressurreto, que receberam o Evangelho do Senhor, a revelação do Senhor, e foram portadores da revelação. Portanto, nos dias de hoje nós não temos apóstolos. Mas logo em seguida Paulo ele quer falar sobre o Evangelho. E ele começa falando aqui no verso 2 e verso 3 a relação do Evangelho com o Antigo Testamento, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Este Evangelho diz respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi. Há muitos que fazem uma relação em que dizem que o Antigo Testamento é a lei e o Novo Testamento é o Evangelho. Como se no Antigo Testamento não houvesse Evangelho. Como se no Antigo Testamento não tivéssemos a salvação pela graça. Ou como se fosse possível alguém ser salvo pelo Senhor se não fosse pela graça do Senhor e pela boa nova do Evangelho. Mas o que o texto diz é que o Evangelho é a promessa feita no Antigo Testamento por meio dos profetas. É disso que se fala o Antigo Testamento, é de uma promessa de graça, a palavra da boa nova, de salvação pela graça. E por isso Cristo ele é o cumprimento de toda a esperança de Israel. Ele é o rei prometido, descendente de Davi, toda a esperança que eles tinham em um rei
que viesse a suprir todos os seus anseios e desejos, estava exatamente está na pessoa de Cristo, o descendente de Davi, o verdadeiro rei, o alvo daquela profecia de 2 Samuel capítulo 7. Está em Cristo, ele é o cumprimento da esperança de Israel, de toda a mensagem do Antigo Testamento, a salvação pela graça, a esperança por meio do Messias, Cristo Jesus. E aí, em seguida, o verso 4 nos estabelece a relação entre o Evangelho e a ressurreição. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Cristo sempre foi Filho de Deus. Mas o que Paulo quer destacar aqui no verso 4 é que ele foi evidenciado perante todos os povos como o verdadeiro Filho de Deus ao ter ressuscitado entre os mortos. A ressurreição é a evidência de que Cristo é sem pecado, de que ele venceu a morte, de que de fato a sua proclamação é verdadeira. Eles poderiam ver naquela pessoa que foi condenada pelos homens, que foi julgada pelos homens e que foi sepultada, mas ver que aquele julgamento foi falso, porque ele venceu a morte não poderia reter ele. A sua ressurreição evidencia a glória da sua pessoa, a glória da sua obra, que ele é o Filho de Deus. É na ressurreição que nós temos a evidência de que a sua obra, especialmente na sua morte na cruz do Calvário, ela é eficaz para perdoar todos os nossos pecados. E aí o verso 5 ao verso 7 trabalham sobre algumas implicações do Evangelho, benefícios e responsabilidades. Quando no verso 5 nós temos, por meio dele, viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Paulo descreve o quanto ele foi beneficiado nessa vocação que o Senhor derramou sobre ele. Ele recebeu graça e recebeu o apostolado para ir aos gentios, para chamar os gentios, para responderem com fé ao Senhor, para servirem ao Senhor. Ele vê nessa vocação do Senhor essas duas coisas, o benefício e a responsabilidade. O fato de Deus nos salvar, meus irmãos, é a graça do Senhor, é o grande benefício para as nossas vidas. E ainda pela bondade do Senhor, o Senhor derrama sobre nós vocações, o Senhor nos dá a responsabilidade e o privilégio de servirmos o seu nome, de nos colocarmos diante de nós tarefas que o Senhor não precisa de nós. O Senhor poderia simplesmente decretar e todas as coisas seriam feitas, mas pelo privilégio que nós temos, pela graça do Senhor e misericórdia, o Senhor nos ajuda a servirmos a Ele, para a glória dEle, para honrarmos o seu nome, para sermos agraciados com tarefas. E é assim que Paulo ele vê a vocação apostólica, ele vê o privilégio de poder servir ao Senhor nesta tarefa de honrar o seu nome. O verso 6 ele diz: entre esses se encontram também vocês que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Aquela igreja de Roma fazia parte desse grupo de gentios a quem Paulo foi designado para ensinar. Paulo está dizendo: vocês fazem parte desse grupo a quem eu tenho que ensinar, a quem eu tenho que revelar, entregar essa revelação dada pelo Senhor, detalhes sobre o Evangelho, detalhes sobre a riqueza da glória de Deus. Paulo está se dirigindo a esses irmãos e por isso ele diz: a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Todos nós, meus irmãos, que somos alvos do amor de Deus, da graça de Deus, pelo ensino do Evangelho, nós podemos dizer que nós somos amados de Deus, assim como essa igreja de Roma. Também nós podemos dizer que nós somos chamados para ser santos. Veja como essas duas coisas elas caminham lado a lado. O amor de Deus, porque nós somos salvos,
e a responsabilidade, o propósito da nossa salvação, que é vivermos uma vida de santidade para a glória do seu santo nome. Nós somos salvos pela graça, pelo amor de Deus, com o propósito de sermos santos, separados para Ele, para vivermos para a sua honra e para a sua glória. E só assim, essa bênção, essa saudação que é uma bênção para a igreja também recai sobre nós. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Porque nós somos amados de Deus, porque nós somos chamados para sermos santos. Quando nós vivemos em harmonia com esse propósito em nossas vidas, nós usufruímos dessa graça e dessa paz, da comunhão com Deus, a graça e a paz da parte do Pai, da parte do Filho, sobre nossas vidas. Nós andamos em alegria na presença do nosso Deus. Que o Senhor nos faça entender o valor do Evangelho e andarmos na sua presença para usufruirmos da sua comunhão e termos paz com o Senhor. Que o Senhor Deus nos abençoe. Oremos. Te damos graças, Senhor, pela tua santa palavra, pelo valor e riqueza do Evangelho, enraizado no Antigo Testamento, evidenciado, ó Deus, a glória de Cristo na ressurreição, para nós, ó Deus, sermos amados do Senhor e andarmos em paz na tua presença. Isso que nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor seja conosco, nos abençoando. Isso nós oramos em nome de Cristo. Amém.